Vulcões, esses eventos maravilhosos da natureza, terríveis de certa forma, que expelem magma e gases pelo planeta, são extremamente importantes e nós vamos estudar eles hoje. Espero que vocês estejam muito animados, pois esse é um tema extremamente importante e os vulcões são incríveis. Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para falar sobre o planeta Terra, as placas e a formação de montanhas e também de vulcões. Então vamos lá, gente. O que é uma placa tectônica? Vamos relembrar. A formação dos vulcões está associada com a existência das placas tectônicas, que são aquelas placas que estão ali na litosfera terrestre, na crosta terrestre, e que elas se movimentam sobre o manto de maneira lenta e contínua. Então, os vulcões, eles são estruturas geológicas constituídas de massa de rocha fundida devido às altas temperaturas de seu interior. E essa temperatura, esse líquido, esse calor que vaza do vulcão, ele vem aí do manto, porque se o vulcão se origina do movimento das placas tectônicas, e as placas tectônicas são essas placas em cima ali do manto, que vão ficar ali se movimentando de forma devagar, então, quando elas se movimentam, aquele manto é expelido para fora e aí, basicamente, né, ele sai através dessa abertura na superfície terrestre, expelindo material magmático, que é o magma, que é esse vermelhão aqui, e também gases que vão aí atingir o planeta de diversas formas. A ideia de que os continentes do nosso planeta estão em constante movimento se esbarrando ao redor do globo tem pelo menos 200 anos de idade. Mas a maioria dos geólogos não acreditava nisso até a década de 1960, quando evidências comprovaram que a crosta da Terra é sim dividida em fragmentos, também conhecidos como placas tectônicas, e que eles estão se movendo. Hoje em dia, nós acompanhamos esse movimento com precisão milimétrica, utilizando satélite. A maneira mais simples e fácil de explicar o motivo das placas tectônicas estarem se movendo é que elas são arrastadas pelas correntes do manto superior, uma camada de rocha que se move lentamente logo abaixo da crosta terrestre. Correntes convergentes fazem com que as placas se encontrem, enquanto as correntes divergentes as separam. Resumindo, é isso. A rocha quente desse manto sobe a partir do núcleo e se move sobre a crosta até que ela esfria e se torna pesada, afundando de volta para o núcleo. Mas as placas tectônicas não estão passeando tranquilamente nessas correntes, como malas em uma esteira de bagagens. Elas nem têm como, já que algumas placas se movem mais rapidamente do que a corrente debaixo dela. Por exemplo, a placa de Nazca, um pedaço de crosta oceânica na costa oeste da América do Sul, viaja em direção ao leste é uma viagem de 10 centímetros por ano, enquanto o manto debaixo dela viaja apenas 5 centímetros por ano. Sejam placas tectônicas ou malas de viagem, nenhuma das duas consegue se mover mais rápido que a esteira por baixo, a não ser que algo ou alguém as puxe ou empurre. E algumas das placas da Terra, ao que parece, estão se empurrando. Quando uma placa oceânica colide com a outra, ou então com uma placa carregando o peso da massa continental, aquela que for mais fina dobra e escorrega para baixo da outra. À medida que o fundo do mar afunda no manto, ele leva a placa tectônica junto, do mesmo jeito que uma corrente escorregando para fora de uma mesa. Quanto mais fundo essa placa vai, mais forte e rapidamente ela puxa o restante dela que ficou para trás. Você pode descobrir onde isso acontece usando o Google Earth. As fossas oceânicas visíveis nas costas de alguns continentes e ilhas mostram locais onde a crosta oceânica afunda, influenciando a borda do seu vizinho no processo. Além do mais, esses pedaços do fundo do mar acabam ajudando na convecção do manto abaixo deles, evitando que essas rochas continuem se movendo para os lados, forçando-as para baixo. Eventualmente, o peso fica tão grande que acaba separando as placas, mergulhando lentamente em direção ao núcleo, com uma força de sucção que leva junto o material do manto. Então, de certa forma, a crosta do fundo do mar é mais como uma esteira de bagagem do que algo passeando sobre ela. Os continentes, por outro lado, são as bagagens. Então, os vulcões, eles são as rochas derretidas do interior da Terra, o magma, que vão ser expelidos. Se o vulcão ele não é ativo, então a gente pode até falar que ele não vai fazer nenhum mal ali naquela região. Porém, se ele for ativo, ele vai jogar esses gases e vapor de água através dessas falhas da crosta terrestre e ele pode surgir de várias maneiras. Eles podem surgir muitas vezes nas bordas das placas tectônicas e eles geralmente acontecem depois de um choque, depois que parte de uma placa fica embaixo de outra e acaba derretendo. Então, formam-se assim grandes reservatórios subterrâneos de gases e magma incandescente.
O magma ele pode subir até a superfície da Terra e entrar em contato com os lençóis de água, né, os lençóis freáticos, e acabar expelindo ali vapor. Se a pressão aumentar muito, o vapor acaba rompendo a superfície e libera o magma, que do lado de fora do vulcão passa a se chamar lava. Portanto, antes da lava ser expelida, a gente fala que ela é aquele magma. Quando ela é expelida, ela é aquela lava. E as cinzas. E o vulcão expele esse vapor aí em forma de gás carbônico e gás de enxofre. Esses lugares perto de vulcões, eles têm uma terra muito fértil, porque quando o vulcão, essa lava, ela seca, ele forma ali uma terra muito boa para plantar. Então, às vezes, tem muitas populações que vivem perto de vulcões. E os vulcões, então, eles se localizam em lugares que a gente vai chamar de hotspots, os pontos quentes, que são pontos de anomalia termal no interior da Terra, ligados a sistemas de convecção mantélica e responsáveis pelo vulcanismo que ocorre no interior das placas tectônicas. Traduzindo essa frase, os hotspots são pontos em que existe uma ação, um movimento muito grande das placas tectônicas e grande quantidade de vulcões. Então, são regiões que são um pouco assim, não muito legais de se viverem, porque pode acontecer ali uma atividade sísmica, que é um terremoto, e os vulcões podem aparecer e acabar causando ali alguns problemas e acabar ali expelindo esses gases tóxicos, como vocês vão ver nesse vídeo agora. As imagens são impressionantes. Você vai ver aí a explosão de lava iluminou o céu logo antes do amanhecer. Vejam essas imagens. Isso foi na ilha da Sicília. De acordo com o Centro Nacional de Geofísica da Itália, 2 fissuras foram formadas em uma cratera da parte sul do vulcão. Ninguém foi atingido, menos mal, porque a gente vê essas imagens que são de verdade extraordinárias, a força da natureza, mas é sempre importante a gente contar também quando ninguém se machucou, né? Que fica só na beleza. As cinzas da erupção cobriram ruas da região da Catânia, o que deu trabalho para os moradores. O Monte Etna, de mais de 3.000 metros de altura, é o vulcão mais ativo de toda a Europa. A última grande erupção foi registrada em 1992, então ele voltou a dar as caras agora em 2020. Então, voltando desse vídeo que vocês assistiram, a gente pode falar do Círculo de Fogo do Pacífico. O Círculo de Fogo, ele também é conhecido como Anel de Fogo do Pacífico e é uma série de pelo menos 450 vulcões ativos ou temporariamente adormecidos ao longo de áreas costeiras. Cerca de 90% de todos os terremotos do mundo ocorrem dentro desse círculo de fogo. Isso também significa que pessoas na Indonésia, Filipinas, Malásia, Japão, Austrália, ou nos estados insulares ali da Melanésia, Micronésia e Polinésia, têm que viver com constantes ameaças, e também a população ali da costa norte sul-americana do Pacífico. Então, como vocês podem ver aqui, vou pegar minha canetinha. Olha só, o Japão tá aqui, toda essa região aqui, ó. Olha que a Austrália tá aqui. O Japão tá aqui. Aqui, ó, olha aqui, ó, toda essa região. O Equador está por aqui, ó, na América Latina, também sofre com vulcões. Bom, mas no Brasil? O Brasil ele está no centro de uma grande placa tectônica, a placa sul-americana, a gente já falou sobre isso. Portanto, afastado dos limites dessa placa. Como ele está no centro, ele está longe dos limites. Então, ele não tem terremotos, não temos terremotos aqui no Brasil. O distanciamento dos limites da placa é o motivo pelo qual não há vulcões no Brasil atualmente. Porém, em épocas geológicas passadas, houve intensa atividade vulcânica e hoje não existem mais vulcões ativos no Brasil. Nosso país foi palco de diversas atividades vulcânicas, a mais recente ocorreu na Era Cenozoica, lá anteriormente, levando à formação das nossas ilhas oceânicas, como a Trindade, Fernando de Noronha e Penedo de São Pedro e São Paulo. Pessoal, vocês conhecem Pompeia? Pompeia é um nome que você provavelmente já ouviu falar.
é um nome comum de bairros em diversas cidades brasileiras, como São Paulo, Belo Horizonte, e estrangeiras também, como Buenos Aires, além de uma cidade no interior de São Paulo. O lugar mais conhecido, chamado assim, entretanto, fica no sul da Itália, perto de Nápoles, onde hoje moram cerca de 25 mil pessoas e abriga as ruínas de uma cidade romana destruída por uma erupção vulcânica 1940 anos atrás. Destruída não, soterrada e preservada, tornando-se um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Soldados romanos veteranos receberam terras na região, expandindo a cidade e colonizando o interior. Além disso, a fertilidade das terras agrícolas em torno de Pompeia também contribuíram para o desenvolvimento econômico da cidade. O motivo da existência de terras bastante férteis ali é o mesmo do fim da cidade, o vulcão Vesúvio, já que o solo vulcânico é bastante rico em nutrientes e minerais fertilizantes. Existe uma lenda de que os habitantes de Pompeia não sabiam que a cidade estava do lado de um vulcão, mas isso é meia verdade. Os romanos apenas acreditavam que o vulcão estava extinto, já que ele ficou 300 anos sem erupções. As encostas dele eram usadas para a plantação de uvas. Sinais mais problemáticos eram os frequentes terremotos na região, normalmente pequenos, até um grande terremoto no ano 62, que destruiu boa parte da cidade. A maioria da população sobrevivente migrou para outras cidades, especialmente os mais ricos. Entre o terremoto e a erupção do vulcão, alguns dos principais edifícios da cidade foram restaurados ou reconstruídos, e a cidade tornou-se um grande canteiro de obras. Os filmes e as lendas sobre Pompeia transmitem a ideia de que o desastre foi algo inevitável, uma grande surpresa. Isso também não é bem assim. Além do terremoto de anos antes ter esvaziado a cidade, a erupção do Vesúvio no ano 79 começou um dia antes da destruição de Pompeia, dando tempo para muita gente conseguir fugir. A maioria dos mortos na cidade eram pessoas que simplesmente não tinham como fugir, por serem muito pobres, ou não terem para onde ir, ou serem pessoas escravizadas que eram usadas como guardas para evitar saques. Outras cidades da região também foram afetadas, com destruição e mortes causadas pelo vulcão. Pompeia tornou-se importante por dois motivos. O primeiro é que temos registros escritos da erupção, da destruição e da tentativa de resgate dos habitantes. O outro motivo é que ela ficou totalmente soterrada e preservada pelas cinzas, praticamente esquecida por quase 1700 anos. Foi durante a construção de um palácio de veraneio para o rei Carlos III da Espanha, então também rei de Nápoles, que Pompeia foi descoberta. Bom, pessoal, para a gente finalizar então, a gente entendeu alguns conceitos muito importantes, de que as placas tectônicas elas vão funcionar então como essa cobertura da camada terrestre e o movimento delas é o que vai dar origem aos vulcões e aos abalos sísmicos. Os abalos sísmicos são os terremotos. Mas os vulcões, eles são causados porque eles vão se encontrar ali entre aquelas placas tectônicas e quando elas se movimentarem, o magma vai ser apertado e expelido para o lado de fora, ocasionando aí alguns problemas. Nós temos algumas situações em que os vulcões ficaram muito famosos, como a daquele vídeo que eu mostrei para vocês. E por que as pessoas moravam tão perto de um vulcão? Por causa da terra fértil que existia naquela área e que ajudava na agricultura e tudo mais. Então, pessoal, os vulcões eles ficaram famosos, os vulcões são importantes, eles ajudam a ter uma terra fértil, eles são remanescentes de uma terra antiga e eles também são, como eu posso dizer, eles são meio que a ponte entre o magma e a primeira camada da Terra. Então, é através dos vulcões que a gente pode identificar aí que o magma é real, qual é a composição do magma da Terra. Então, estudar os vulcões é muito importante. Tudo bem? Algumas regiões têm vulcões e são regiões que vivem naqueles hotspots, então não são regiões muito tranquilas de se viver, porque tem muito terremoto. O Brasil é um lugar abençoado, então ele está em cima de uma placa, e as bordas não chegam a pegar as delimitações do Brasil, e por isso a gente não tem aqui nem tremor, a gente aqui não tem terremoto, e a gente aqui não tem vulcões. A gente tem outros problemas, que não vem ao caso. Então, essa é a fim da nossa aula, espero que vocês tenham gostado, e nos vemos nas próximas. Tchau, tchau.